E eu quero abrir a palavra do Senhor no mesmo texto que a irmã Genilda já leu. Epístola de Tiago. Nós vamos ler, meus irmãos, capítulo 5, e vamos ler exatamente o texto que a irmã Genilda leu, que era exatamente o que Deus tinha colocado no meu coração, já partindo desse ponto final do versículo 16, a parte B do versículo 16, versículo 17 e versículo 18, a palavra do Senhor nesta tarde. Diz assim, meus irmãos, eu estou lendo agora na NVI: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, esta é uma palavra muito especial do Senhor para nós, nessa campanha, nessa mobilização de oração que Deus tem inspirado as irmãs a fazer sobre o Deus que responde às orações daqueles que o buscam com sinceridade e fé. E acredito que não haveria um texto ou um autor, uma passagem bíblica mais apropriada para embasar e fundamentar esta campanha, esta mobilização do que é a Epístola ao Tiago. Tiago, o apóstolo do Senhor Jesus, foi um homem conhecido por ser um homem de oração. Tiago, esse Tiago da sua epístola, ele foi irmão de Jesus. E é muito interessante, os textos mostram o quanto ele foi incrédulo sobre a identidade de Jesus. Durante toda a vida de Jesus, os irmãos de Jesus não queriam nada com Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era aquilo que Jesus dizia ser. Mas somente depois de crucificado e ressuscitado, eles passaram a crer em Jesus. E um desses foi Tiago, irmão de Jesus. E ele teve uma marca notável na sua vida. É tão especial, meus irmãos. Ele escreve muito sobre oração. A sua epístola, o tema da oração é um tema que está sempre recorrente. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 5. Ele sempre está mencionando oração. E ele era um homem chamado Tiago Justo. Uns historiadores antigos, como Flávio Joséfo, outros autores que escreveram sobre o mundo antigo, Flávio Joséfo foi inclusive do século I, falava dele, o Tiago Justo, o homem que tinha os joelhos de camelo. Os seus joelhos eram cicatrizados pela oração. Ele orava tanto, que os seus joelhos ficaram calejados. E ele ficou conhecido como Tiago Justo, o homem dos joelhos de camelo, por causa da oração. Então, a gente vê como ele fala da oração. Ele fala apaixonadamente sobre a oração. Porque só fala assim de oração quem ora, meus irmãos. Quem gosta de orar. E ele era um homem que gostava muito de orar. E eu fui muito tocado pelo Senhor ao voltar à Epístola de Tiago e olhar esse tema da oração, sobretudo como ele estimula os irmãos. Ele escreve sua carta para a chamada 12 tribos da dispersão. Eram tribos de Israel que foram dispersas, e esse povo converteu-se a Cristo, espalhou-se pelo mundo daquela época. E esses irmãos enfrentavam muitas tribulações, muitas dificuldades. Acredita-se que um cristão judeu exilado ou expatriado, ele sofria um duplo exílio, primeiro por ser judeu e depois por ser cristão. Eles já eram perseguidos. Um grande imperador, Cláudio de Roma, chegou a expulsar os judeus de Roma no ano 50 depois de Cristo. Então, como se não bastasse ser perseguido por ser judeu, eles agora, quando chegavam distantes de Jerusalém e buscavam abrigo no meio dos judeus, não tinham, porque eram cristãos. Então, era uma dupla situação, meus irmãos, de opressão, de perseguição, de desprezo. É para esses irmãos que Tiago escreve. E a sua epístola se dirige para encorajar esses irmãos, à prática da vida cristã, que é condizente à fé autêntica. Toda a epístola é sobre as obras, sobre como a fé deve se traduzir numa vida que coincide, numa vida que combina, numa vida que é coerente a esta fé que temos. E ele trata de diversos temas, e um desses temas é o tema da oração.
Porque para Tiago, a oração é uma marca de um homem, de uma mulher que tem uma fé autêntica. Para ele, todo verdadeiro cristão é, via de regra, uma pessoa que gosta de orar. Porque a oração, ela marca a verdadeira fé de um homem, de uma mulher. E ele trata sobre isso na sua carta, meus irmãos, incentivando esses irmãos a orar. Então, o seu texto é um incentivo à oração, desde o primeiro capítulo, em que ele convida os irmãos a pedir sabedoria ao Senhor. E ele vai incentivando os irmãos a orar constantemente, a orar insistentemente ao Senhor. E a gente percebe que, na sua intenção de motivar aqueles irmãos a continuarem orando, mesmo perseguidos, abandonados, martirizados, sofrendo enfermidades, como ele cita, ele, na sua carta, ele apresenta pelo menos 2 importantes argumentos, que ele apresenta para motivar esses irmãos a orar. Por que esses irmãos devem orar? E eu queria começar apresentando esses argumentos de Tiago, para a gente entrar no tema propriamente dito desta palavra. E primeiro, porque a oração para Tiago é a resposta correta que o cristão oferece aos obstáculos da vida. Para Tiago, sempre que um cristão está diante de um obstáculo, a forma dele reagir a esse obstáculo é orando. Sempre que um cristão está lidando com alguma adversidade, com alguma dificuldade, o seu socorro certo e imediato não está aqui, está nas alturas, está entronizado no céu. É interessante que esses irmãos podiam algum reclamar, quem sabe, de um mundo injusto, de leis injustas, de um mundo opressor, uma perseguição injusta. Afinal de contas, eles não tinham cometido crime algum, agora tinham enfermidades, atendimentos precários por conta daquela situação de perseguição, de abandono. Mas em nenhum momento Tiago faz esta igreja enxergar aqui na vida humana a saída para os nossos problemas. A saída para os nossos problemas continua sendo, meus irmãos, acima dos nossos olhos e da nossa cabeça. Por isso que ele insiste com os irmãos, seja em qualquer situação da vida, seja qualquer obstáculo que vocês enfrentarem, a única forma de enfrentá-los é orando. Orem. E aí ele começa a dizer as situações. Na sua carta ele vai dizer, por exemplo, você está passando necessidade, você necessita de sabedoria, você precisa de algo, peça a Deus. O teu Deus é generoso, Ele não vai se sentir cansado, enfadado, estressado, por você ser um pidão. Pode pedir, seja o que você necessita, apresente a Ele. Deus é generoso, Ele diz, Ele é generoso. Tenham fé, não vacilem, não duvidem. Deus ama, Ele é um Pai amoroso. Toda dádiva boa, perfeita, vem dEle, do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variações. E Ele incentiva os irmãos, dizendo: orem, ore quando vocês precisarem de alguma coisa. E eu sei, meus irmãos, que aqui, todos nós, em pequena ou grande escala, temos necessidades, nós temos o que apresentar ao Senhor. Você veio ao lugar certo, você veio falar com aquele que de fato pode resolver o problema que você trouxe a essa casa nessa tarde. É isso que Tiago incentiva. Você está precisando de alguma coisa? Peça a Deus, peça a Deus. Mas ele diz também uma segunda coisa: vocês, irmãos, estão enfrentando aflições, vocês estão aflitos, vocês estão passando problema, sabe o quê? Ore. Você está aflito, ore. A luta está grande, está apertado, a sombra da morte está pairando sobre sua cabeça e você está se sentindo perturbado, estressado, cansado, ansioso. Vai orar, ore ao Senhor. Ele é o teu socorro, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E se tem alguém aflito, ore. Tem alguém com problema, ore. É assim que nós respondemos à aflição. Nós não respondemos murmurando, deixando a nossa paz ser arrancada e de repente o desespero tomar conta de nós e fazermos coisas que não faríamos, num estado de sanidade, de equilíbrio. É diante de Deus e com joelhos dobrados que as nossas aflições são apresentadas ao Deus que se importa conosco.
e pode de fato nos socorrer no dia da aflição. E aí ele diz: vocês estão passando enfermidades, estão enfrentando lutas, está faltando saúde? Fale com Deus. Deus dá o que você necessita, Ele te socorre na aflição e Ele cura. Tem alguém enfermo, procura os presbíteros, eles vão expor as mãos sobre você, vai ungí-los, e a oração da fé salvará o justo, curará o enfermo. Oh, meus irmãos, eu sei que vocês já testemunharam isso muitas vezes, mas talvez mais uma vez trazem até este lugar uma vida, uma história, lutas com enfermidades. O teu Deus é poderoso para te sarar esta tarde. Ele é o Jeová Rafá. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que Ele, o Deus que esteve com os antepassados, profetas, patriarcas, apóstolos, Ele não mudou, Ele não encurtou os seus braços, os seus ouvidos não estão tapados, Ele não pode menos, pelo contrário, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí Tiago cita um quarto cenário. O primeiro, necessidades. O segundo cenário é um cenário de aflições. Um terceiro cenário é um cenário de enfermidades. E o quarto cenário é um cenário de pecado. Ele diz que a oração ela é capaz de restaurar uma pessoa caída espiritualmente. A oração é capaz de levantar uma pessoa que está morta, definhando, sem vida, sem alegria. Eu sei que os irmãos já testemunharam isso. Sabe aquela pessoa que você orava, estava sem força, sem alegria. Quem sabe um esposo, um filho, e a graça de Deus vai lá e alcança, traz de volta, levanta. A oração é poderosa, meus irmãos, para ressuscitar um morto espiritual. E é isso que Tiago nos incentiva. E quando ele usa esse argumento de que a oração é a resposta correta que nós oferecemos aos obstáculos da vida, ele quer nos incentivar, meus irmãos, a uma vida contínua de oração. O que ele quer dizer é que em todos os momentos e circunstâncias cabe e vale orar. Nós precisamos orar, porque estamos sempre lidando com situações que demandam orações. E aí quando Tiago fala isso, o Senhor trouxe essa percepção na minha mente. Ele quer nos exortar ao perigo da oração ser um fato isolado na nossa vida. Para muita gente a oração é como um extintor daquele, meus irmãos. Fica ali na parede e só pega quando acontece um incêndio. E a casa já está sendo destruída pelo fogo. Aí ele se lembra, tem um extintor. Aí corre para tentar apagar o fogo. Oração não é extintor, meus irmãos. Oração é uma prática contínua, de comunhão, de relacionamento, de vida com Deus. Portanto, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nós precisamos orar. E a despeito das respostas que temos, e muitas vezes nem é do jeito que nós gostaríamos, nós já somos muito grandemente abençoados apenas por orar. Quem se sente aqui abençoado por orar a Deus? Cada vez que dobra o joelho, e eu sei que nem sempre Deus vai dizer sim, nem sempre Deus vai fazer do nosso jeito, nem sempre Ele vai fazer no nosso tempo, nem sempre Ele vai dar aquilo que a gente mais pede, mas a oração nos faz bem. Eu nunca vi na história um crente, um irmão ou uma irmã, não se sentir abençoado e recompensado apenas por orar, a despeito do que Deus pode fazer ou deixar de fazer. É por isso que nós estamos aqui esta tarde. Glórias a Deus. Os homens e mulheres da história do povo de Deus, meus irmãos, foram homens e mulheres de oração. Oraram continuamente. Oraram como uma prática de rotina, uma prática viva, vibrante. Mas aí Tiago, ele tem um segundo argumento para incentivar os irmãos a orar. O primeiro, ore sempre, porque a oração é a resposta que você dá a todos os obstáculos da vida. Sempre que você lidar com um obstáculo, ore. Ore primeiro. É incrível como às vezes a gente faz tudo, vai por todos os lados, busca todas as saídas, todos os caminhos,
recorre a todos os meios, quando todas as portas se fecham, quando todos os caminhos se fecham diante de nós, a gente se lembra, eu vou orar. Não, a oração deveria começar essa rota, começar essa jornada. E nós precisamos lembrar disso. E aí Tiago vai apresentar um segundo argumento, que incentiva os irmãos a orar. E o segundo argumento é que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Não ore só como uma resposta aos obstáculos da vida, porque é uma alternativa de Deus, é uma arma que Deus dá à igreja. A igreja sempre soube desta arma, meus irmãos, e ela sempre percebeu que esta arma é a única que ela precisa para sobreviver. A igreja sobreviveu orando, e ela sempre soube que ela não precisa de nada mais do que a oração. A gente abre Atos dos Apóstolos, a gente vê uma igreja pobre, sem prestígio, sem reconhecimento, perseguida, oprimida por todos os lados, mas ela tem uma arma, ela se apega a esta arma e ela vence, porque a oração nos fará triunfar. Eu creio nisso, meus irmãos. Por isso que enquanto tiver joelhos dobrados, os braços de Moisés prevalecem de pé. E os braços de Moisés de pé significa que vitórias estarão acontecendo no vale. Não deixa a alegria e o fervor da oração cessar do teu coração e dos teus lábios. Enquanto houver reserva de oração, disposição de oração, a peleja está ganha. Deus estará lutando e pelejando por você e pela sua casa. É por isso que quando Satanás tocar a sua vida, a primeira coisa que ele tentará mexer, macular, é a tua vida de oração. Porque ele sabe que ao interromper tua vida de oração, ele interrompe um fluxo vital e necessário para te manter de pé. É por isso que no meio da mais terrível e tenebrosa luta, a gente achando que não vai suportar, quando encontramos força de ficar de joelho, ou às vezes até no chão, derramado diante de Deus, dali Deus provê socorro, alegria, refrigério. E aí do lado de fora ninguém entende, porque no meio da tempestade, ao invés da gente se desesperar e morrer de ansioso, a gente canta, a gente celebra, a gente cultua, a gente vive a vida, porque a oração fortalece o coração do homem e da mulher aflita. E aí Tiago incentiva a igreja dizendo, meus irmãos, orem, orem, porque orar não é só uma resposta que a gente dá às nossas aflições. A oração não são palavras vazias jogadas por este mundo afora. Orações são palavras que chegam a um Deus que pode tudo, e Ele responde às orações. Ele se importa com as orações dos seus filhos. Ele está atento todos os dias e todas as horas, ouvindo e respondendo orações. E aí é quando Tiago diz, a oração do justo, ela é poderosa, ela pode muito em sua eficácia. E aí ele vai falar sobre essa eficácia, sobre este poder. Ela vai dizer que a oração do justo é poderosa e eficaz, porque por meio dela Deus atende, Deus responde. Deus responde. Você precisa saber, o teu Deus responde. O teu Deus vê, o teu Deus ouve, o teu Deus te assiste, o teu Deus sabe o que você está sentindo e passando, o teu Deus sabe. Eu sei que esta talvez seja uma afirmação muito óbvia, mas você precisa ouvir isto, porque quem sabe já esses dias você teve a fé vacilante, e quem sabe questionou, Deus, tu está vendo, tu estás ouvindo, tu estás se importando com o que eu estou passando? Pois eis a resposta, minha irmã. Ele está vendo, Ele se importa, Ele sabe, Ele ouve os teus gritos pela madrugada, Ele sabe até quando você não consegue falar nada e só chora, Ele discerne tudo, e Ele não é indiferente às tuas lágrimas, à tua luta, ao teu drama. Deus atende, e é isso que Tiago diz, ore, ore porque Deus atende.
Mas em segundo, ore. Vocês que estão enfermos, orem, porque Deus cura. A oração resulta em cura. Deus ouve a oração. Ele diz: orem, porque a oração produz restauração. Isso está no capítulo 5, versículo 15. Ele restaura o caído, aquele que está sem força. Orem, ore. Ele insiste nisso. E ao falar da eficácia e do poder da oração, ele agora move os nossos olhos para um homem e um personagem emblemático na história dos judeus. Talvez a gente não capture a força da vida e da biografia deste homem, mas ele está escrevendo aqui para judeus. E quando você falava com um judeu e perguntasse qual é o emblema, qual é a marca, qual é o símbolo de grande profeta que existiu no meio do povo de Deus, um judeu sem pensar diria: Elias. Elias, o leão dos profetas. Foi ele que apareceu a Jesus na transfiguração. Não se esqueçam, quando esteve ali, ele estava representando o profetismo bíblico. Moisés de um lado representando a lei, e Elias representando os profetas. Não se esqueça que esse homem nem morreu. Ele foi tomado pelo Senhor, um grande homem, um homem de grande história, de grande respeito. Se você nos tempos dos judeus, nesse tempo, pensasse em alguém que Deus ouviu as orações, certamente o primeiro nome que viria era Elias. Ora, não há na história um homem tão notável, tão amado por Deus, que orou a Deus e Deus se importou e ouviu, como foi Elias. Aí ele traz à memória. Os irmãos sabem, a oração é poderosa e eficaz. Vocês lembram de Elias, da oração de Elias, como Deus ouviu quando ele pediu que não chovesse, e depois ele pede para Deus desfazer o que ele tinha pedido antes, porque agora ele pede a chuva, e Deus manda chuva. Pois é, vocês sabiam? Elias era humano como nós. Ele era um homem com os mesmos sentimentos que nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Meus irmãos, se entusiasmem para orar, porque Elias não era um homem melhor do que vocês. Ele também era sujeito a debilidades, a fragilidades e fraquezas, que também vocês são. Por isso orem, orem, porque apesar da imperfeição de vocês, Deus ouve, Deus responde, Deus se importa, Deus estende seus braços poderosos sobre vocês. E eu sei que isso nos conforta, porque muitas vezes a gente se sente assim, debilitado, fraquinho, insuficiente. A gente olha para a nossa própria vida, para o que fizemos, ou o que deixamos de fazer, e diz: Senhor, Tu não vai me ouvir. E aí a nossa primeira atitude é pedir a alguém que ore. Pode ser que tu ouças o pastor, a irmã fulana, ela é mais crente que eu, mas o Senhor não vai ouvir. Olha o que eu fiz, olha por onde eu andei, olha as coisas que eu tenho pensado. Deus te traz esta tarde aqui para dizer que, a despeito das suas imperfeições e debilidades, a sua oração pode ser poderosa e eficaz. Aleluia. E aí eu chego na parte central desta palavra, meus irmãos, e já entrando para a reta final, para nos perguntar como pessoas imperfeitas podem ter uma oração poderosa e eficaz. Foi esta parte final que Deus me fez ver, a partir da história de Elias, que está narrada aqui em apenas 2 versículos. E talvez essa seja a resposta que Deus queira te dar, para você saber que, a despeito de quem você é, do que você fez, de onde você andou, da vida que você já teve, você pode ser uma mulher de oração, um homem de oração. Você pode estender as suas mãos sobre a tua casa. Eu tenho um sentido de pregar sobre isso, meus irmãos, de falar sobre isso, porque às vezes nós vivemos aquela síndrome lá dos tempos de Moisés, e nos privamos da graça maravilhosa, de desfrutar do livre acesso à presença de Deus. Meus irmãos, não há mais mediador, não há mais véu entre nós e Deus, não tem mais sumo sacerdote para sacrificar em nosso lugar. A gente mesmo vai com a nossa cara e a nossa coragem, não tem mais nenhum impedimento.
Deus entronizado agora é acessível ao mais humilde dos cristãos, ao mais simples dos irmãos. Podem ir direto, sem marcar horário, sem agendar atendimento, nem fila tem. O trono dele está acessível, disponível. Você pode entrar. Quantos podem adorá-lo esta tarde? Você pode orar. Você pode orar. Você mesmo pode chegar na sua casa, estender suas mãos sobre a tua casa. Você mesmo pode sentar na mesa da tua casa e estender as mãos sobre a tua mesa e dizer: Deus, aqui quem manda é o Senhor. A última palavra aqui vem do Senhor. Satanás não grita aqui, não perturba aqui, não atormenta aqui, não vai transformar esta casa num puxadinho do inferno, porque aqui habita uma serva tua. Só tem eu, mas eu sou maioria, porque o Senhor está comigo. Portanto, Deus, que a tua presença seja sentida aqui nesta casa. Receba esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Você pode. Há uma graça de Deus disponível, que te dá livre acesso. Há uma autoridade de Deus que é sua. Você pode. Aleluia. Aleluia. Você pode. Você não precisa mais chamar ninguém para orar por um enfermo na sua casa. Você pode levantar as suas mãos e dizer: enfermidade, saia daqui do meu filho agora. Eu te ordeno em nome do meu Jesus. Eu não posso, mas Ele pode. E Ele me disse que sempre que tu aparecesse eu podia usar o nome dEle. E eu estou fazendo isso agora. No nome dEle, saia daqui. Aquela situação de opressão que você tem enfrentado na sua casa, aquelas crises que a tua filha enfrenta, e você se apavora e fica dizendo: Deus, como eu vou enfrentar isso? Como eu vou lidar com isso? E muitas vezes você vê o inimigo perturbando a tua casa, tirando o teu sossego. Esses dias eu ouvi um irmão falando: pastor, eu vejo o inimigo falando na boca dela. Eu disse: pois pelo amor de Deus, não deixe, não deixe. Deus está na sua casa. Você é portadora do nome mais poderoso do universo. Satanás sabe o que se chama Jesus Cristo. Chama pelo nome dEle, usa o nome dEle, repreenda toda opressão que cerca a tua casa, que cerca a tua família. Você pode. Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos. Como pessoas imperfeitas podem ter uma oração poderosa e eficaz? Em primeiro lugar, fazendo convergir minha vontade ao coração de Deus. Quando é que Deus responde, por certo, as minhas orações? Quando aquilo que eu quero é também o que Deus quer. Esta é a oração mais certa que eu conheço na Bíblia. Muitas vezes a gente precisa insistir e convencer a Deus, e Deus tem misericórdia. A gente vê situações de orações na Bíblia, de pessoas pedindo tão insistentemente, que Deus privou por um tempo. Mas você quer, então toma. Mas você quer a oração certa, aquela que chega e a resposta vem, é aquela que chega e se encontra com o coração de Deus disposto a fazer isso. É isso que a gente tem em Elias. A gente conhece a história de Elias num primeiro momento, e não há menção desta oração. Se você abrir o capítulo 17, 1 Reis, você vai ver Elias chegando até o rei e Acabe dizendo: olha, segundo a minha palavra, não vai cair orvalho e nem chuva aqui nesta terra. E ele vai-se embora e deixa a sequidão no meio do mundo. E você fica vendo isso e parece que é apenas uma palavra de um profeta empregada, em que Deus confirma. Mas aí Tiago conta o segredo. Elias, quando vai,
já tinha estado com quem controla as estações. E é interessante que aí Tiago diz, sabe, meus irmãos, o Elias que chega todo corajoso e bate na mesa e diz, segundo a minha palavra, não vai chover. Ele já tinha orado. Ele já tinha conversado com Deus. Ele já tinha orado insistentemente a Deus. E quando ele ouviu Deus responder, e ele estava certo que Deus faria conforme ele pediu, agora ele vai no Acabe. É interessante, meus irmãos, porque o texto começa, na parte B do versículo 16, falando que a oração que é poderosa e eficaz é a oração do justo. Não ignore esta palavra. Tiago lá atrás fala que determinadas orações não são respondidas. Aquelas que não são provenientes de um coração cheio de confiança, de fé. O coração duvidoso não recebe aquilo que pede a Deus. Tiago diz isso. Mas se há algo também que nos priva de receber o que Deus quer nos dar, é uma vida, meus irmãos, desregrada, que não está sintonizada com Deus. A ideia de justo aqui é a ideia da vida reta. Retidão é a palavra que define esta palavra justo que Tiago coloca aqui. É alguém que tem a vida perfeitamente sintonizada à vida de Deus. Logo, alguém assim tem uma oração poderosa e eficaz. Meus irmãos, você quer ter uma oração poderosa e eficaz? Tenha uma vida piedosa, viva uma vida santa, agradável a Deus. Como é bom quando a igreja discerne a vontade de Deus e ela começa a gerar isto em oração. Deus já quer fazer, Ele já falou, a gente sente, mas a gente sabe que isso só vai ser materializado quando nossos joelhos estiverem no chão, dizendo, Deus, faça. Tu já prometestes, já está falado, nós estamos esperando, faça. Chegou a hora, Deus. Sabe aquilo que o Senhor disse que faria? Nós não nos esquecemos. É assim, por exemplo, que Daniel se porta. Ele abre o texto e diz, completou os 70 anos. Não há mais nem um dia a ser ficado aqui. Ele dobra o joelho e diz, Deus, te lembra do que tu falaste através do teu servo Jeremias. O tempo chegou, Deus. O tempo da restauração chegou. E aí o texto diz que Deus responde. Porque há uma oração feita, perfeitamente condizente com aquilo que Deus quer fazer. Eu não sei quais são as boas e maravilhosas promessas que você tem de Deus acerca da tua vida, acerca desta igreja. Mas chegou o momento da gente gerar em oração. Chegou o momento da gente dizer, Deus, é agora. O Senhor falou. É a tua vontade. E eu vou ficar aqui de joelho, Deus. 1 dia, 2 dias, 3 semanas. Eu só sairei daqui quando eu ver o sinal. Quando essa resposta chegar até aqui, porque o Senhor falou. O Senhor não é homem para mentir. Aleluia. Feche seus olhos nesta hora. Eu sinto de ministrar algo para o teu coração. Porque existem promessas feitas, empoeiradas, engavetadas aqui, esquecidas, jogadas num canto da parede. Talvez o tempo passou, vieram outras preocupações, outras ocupações, outros interesses, mas Deus te trouxe aqui esta tarde para desengavetar promessas esquecidas, porque Ele te chama agora para um tempo de oração, para um tempo de clamor. Chegou a hora de gerar aquilo que Deus já tem falado ao teu respeito. Alamanaga Shuraramahaya. Deus falou,
Deus prometeu: dobre os joelhos. Chegou a hora de isto acontecer. Assim diz o Senhor para ti esta tarde. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus nesta casa, porque Deus também está sintonizando o nosso coração, meus irmãos. A gente muitas vezes pensa que a oração é um ato de despachar pedidos no escritório de Deus. Meus irmãos, a oração nos muda. A oração muda a gente, transforma a gente. Quanto mais você ora, mais você deixa de pedir algumas coisas que eram muito importantes. Deixa de ser. Porque enquanto você ora, Deus vai sintonizando o teu coração ao dele. Vai havendo uma convergência. Aí aquilo que você queria tanto, você começa a dizer: não, Deus, eu vou viver assim. Eu suporto isso. O que eu não posso é viver sem a tua presença. O que eu não posso é respirar sem a tua graça sobre mim, Deus. Eu oro para haver convergência nesta tarde de pensamentos, de vontades ao coração de Deus, ao coração de Deus, ao coração de Deus. Orações egoístas não serão feitas, orações mesquinhas não serão feitas, oração que tem a ver com o teu ego, com a tua satisfação, não serão feitas. Deus está convertendo corações esta tarde. Aleluia. Como pessoas imperfeitas podem ter uma oração poderosa e eficaz? Primeiro, tendo um coração convergente à vontade de Deus. Segundo, orando insistentemente, orando fervorosamente. Oh, meus irmãos, não é aquela oração superficial que a gente ora tanto que as palavras já saem assim automáticas. São as mesmas coisas. Você nem pensa o que diz. É interessante que quando Tiago usa a palavra fervorosa aqui, no original do grego, ele traz a ideia daquela oração que você se retira e vai para um lugar isolado, e lá só você e Deus se derrama diante de Deus. É isso que o texto fala. É isso que Tiago diz. Elias se afastou, procurou um lugar em que só ele e Deus estivesse, e ali ele orou e orou, orou e orou, orou e orou, orou, até que Deus respondesse, sem plateia, sem transmissão ao vivo, sem ninguém para ouvir, sem palavras rebuscadas, só você e ele, só você e ele, sem mais uma testemunha, só você e ele, só você e ele. Deus está chamando a igreja para este tempo a sós, só você e ele. Levante a sua mão, só você e ele, só você e ele, só você e ele. Oração insistente, oração fervorosa, oração de alma rasgada, oração com coração, oração sem palavras. Esta é a oração de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou
fervorosamente. Aleluia. Os músicos podem se aproximar que eu estou terminando. Porque por último, esta oração era uma oração perseverante. Elias orou. E aí Tiago diz, e outra vez. Diga comigo, outra vez. Outra vez. Orou de novo. Perseverança. E aí eu quero ir com os irmãos para o texto. Porque eu queria terminar olhando esta cena, o que é orar perseverantemente. Elias subiu no Carmelo, Deus mandou fogo, ele instituiu o culto a Deus novamente, mas havia uma grande seca em Samaria, que ele tinha causado com a sua palavra 3 anos passados. Mas agora ele queria chuva, e ele foi pedir chuva. O texto diz que ele foi para o monte, e lá ele abaixou, colocou a cabeça entre os joelhos, e começou a orar. Começou a orar. Ele tem um moço, e ele chama o moço e diz, meu filho, dê uma olhadinha se já tem algum sinal de chuva, que eu estou orando aqui para Deus mandar a chuva. Aí o moço olhou, profeta, tem nada. Colocou a cabeça, orou de novo. A segunda vez, meu filho, você pode ir lá dar uma olhadinha? Olhou, profeta, céu azulzinho, nem sinal de chuva. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. O moço volta a 7ª vez e diz, profeta, melhorou uma coisinha, porque agora eu olhei e eu vi que tem assim uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Escute aqui, às vezes a gente fica sendo guiado pelo moço. Tem muito crente que vive guiado pelo moço. O moço é esse aqui, que não vê nada. E quando a bênção chega, o moço nem enxerga. Ele só vê a nuvenzinha. Aliás, esse é o problema dos moços, né? Vocês lembram do Eliseu? O exército cercou por todo lado, o exército sírio. E o moço chegou, profeta, estamos cercados de todos os lados, os nossos inimigos nos entrincheiraram. E o profeta, tá bom, volte lá. Enquanto o moço ia correndo, o profeta orou e disse, Deus, abra os olhos do moço. Levante sua mão. Que Deus te dê visão de profeta, para ver que o sinal já está posto, o sinal já está dado. Pastor, mas é quase nada. Não importa, é o que você precisava para saber que Deus ouviu a tua oração. Comece a adorar Jesus nesta hora. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Enquanto você adora, porque você já tem um sinal. Feche os seus olhos em nome de Jesus. E eu
Eu convido você a fazer uma simples oração, muito breve, agora. E esta oração é agora, é esta: Deus, me mostra o sinal. Me mostra o sinal, Deus. Talvez eu não esteja vendo, mas Ele já está lá no céu para ser visto. Me mostra, peça a Ele. Peça a Ele, porque já tem um sinal. Este homem que não amava a Deus e não queria saber da igreja, já vem te deixar no culto. Você acha que isso é pouco? É o sinal. Esse filho rebelde, que você achava que não tinha mais solução, ele já está parando de sair à noite. É o sinal. Eu não sei qual é o seu, mas você tem um sinal. Você tem um sinal. Alguém te ligou esta semana e foi o sinal. Alguém te mandou uma mensagem esses dias, foi o sinal. O pastor disse uma frase aqui que ele nem sabia para quem e por quê, mas foi o sinal. A irmã te abraçou no final do culto e te disse uma frase no ouvido, e você achava que era uma frase qualquer, mas era o sinal. O sinal já foi dado. O sinal já foi dado. As dores já estão passando. Você já dormiu a primeira noite, depois de noites em claro. Já tem um sinal. Já tem um sinal. Já tem um sinal. Já tem um sinal. Estenda suas mãos, já tem um sinal. Não pare, já tem um sinal. Diga isso para alguém do seu lado, diga: não pare de orar. Já tem um sinal. Deus, eu oro pela tua igreja agora. Eu estendo minhas mãos sobre o teu povo agora. Eu sinto a tua glória nesta casa, nesta tarde. Já temos o sinal, Deus. O Senhor tem ouvido orações nesta casa e já mandou o sinal. Eu te glorifico pela tua presença. Eu te glorifico pelas orações respondidas nesta casa. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado porque a tua mão está estendida agora. E o Senhor está curando agora. Eu estendo minhas mãos agora sobre o teu povo. Que doenças sejam retiradas agora, Deus. No nome de Jesus, receba seu milagre agora. Você irá para casa levando o seu milagre hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que cesse ansiedades, que cesse todo estresse, pressão alta, Deus, descontrolada por medos sem causa. Tenha paz agora. Que a paz de Deus invada a tua alma agora. No nome de Jesus eu oro. No nome de Jesus eu agradeço. No nome de Jesus. Que Deus abençoe o ciclo de oração. Que Deus abençoe esta igreja. Que Deus abençoe todos os meus irmãos. Em nome de Jesus.